Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós que aqui estamos, com você que está em casa ou em qualquer outro local. Que o Senhor esteja conosco para que nesta noite, neste momento, nós possamos estar unicamente com a nossa mente e o nosso coração voltado para a celebração ao Senhor Jesus, para cultuarmos a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Muito bom ter os irmãos aqui, sejam todos bem-vindos. Eu falei pela manhã que está gostoso, está muito gostoso poder rever os irmãos aqui na igreja. Façam sempre isso, não deixem de vir mesmo à casa do Senhor. O salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E vocês estão cumprindo aquilo que o salmista disse, que ele se alegrava em estar na casa do Senhor. Então que nós que aqui estamos, continuemos a vir, na medida do possível, né? Você que está em casa ou no trabalho, na medida do possível também venha à casa de Deus. Agende a sua presença conosco, no domingo de manhã, no domingo à noite, para você poder estar conosco participando dos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que às quintas-feiras nós não precisamos agendar, então estamos livres para vir à casa do Senhor às quintas-feiras. Então você é nosso convidado para estar aqui conosco também nas quintas-feiras. Nós queremos lembrar aos irmãos que você que está em casa, né, pode compartilhar o link deste culto com outras pessoas, para que outras pessoas possam vir também celebrar ao Senhor conosco. Só lembrando que se você está aqui e tem alguém que você possa querer depois que essa pessoa participe conosco, assistindo, né, esse culto, depois é assistir, agora é celebrar junto, né? Mas depois é assistir. Você vai poder fazer isso também, porque nós estamos com alguns probleminhas e o nosso culto está sendo gravado normalmente, tá bom? Então todos nós podemos compartilhar com outras pessoas, nós mesmos que estamos aqui. Eu quero deixar 2 avisos no início deste culto, para os irmãos e amigos que estejam interessados, que são da terceira idade. O CRAS de nossa cidade nos informou, né, nos enviou uma correspondência, e eles estão nos fazendo um convite. Quer dizer, nos fazendo não, fazendo a você que é da terceira idade. Eu ainda não estou dentro dessa, tá? Né? Daqui a uns tempos sim, mas agora ainda não. E o convite diz assim: o Centro de Referência da Assistência Social CRAS, né, de Rio Novo do Sul, convida para o retorno parcial de suas atividades para a terceira idade e, em parceria com a Secretaria de Saúde, irá promover o dia D, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, no ginásio municipal de nossa cidade. Então presta atenção, terça-feira, às 9 horas, no ginásio municipal de nossa cidade, estará ocorrendo uma atividade para a terceira idade, em parceria com a Secretaria de Educação. E nesse dia será lançado, será realizado o lançamento e cadastramento para os projetos do programa da melhor idade. Ficamos parados, né, um tempo, então agora eles terão que fazer o recadastramento das pessoas que quererão, né, estarão querendo participar desse evento. Eles aqui avisam ainda que vai estar passando um ônibus em Quarteirão, né, vai ter um ônibus vindo de Quarteirão, próximo à igreja, e em São José também, próximo à escola Vital Lucas, às 8h30. Se o evento aqui é às 9h, 8h30 eles estarão lá para pegar as pessoas que serão encaminhadas, né, até ao CRAS também. Então fica aí o nosso aviso do convite, né, do CRAS de nossa cidade neste início. E também nós queremos parabenizar os irmãos que estão completando mais um ano de vida de nossa igreja nesta semana. E eu sempre falo, se você encontrar com alguém, você lembra e parabeniza. Hoje nós temos o irmão Ézio Ror Decoti, a irmã Maria Roseli Magro Dias e a irmã Arlinda da Silva Soares. Amanhã, dia 2, nós temos a irmã Alice da Silva Nunes. No dia 3, o irmão Nicolau Pontes dos Santos, e também a Miriam Nunes Vieira. No dia 5, nós temos a Josélia da Silva e a Renata Calenzani Gonçalves. E no dia 7, nós temos o irmão Ezequias Dias e a irmã Jordana Thompson dos Santos. A irmã Jordana está aqui conosco,
receba os parabéns também de nossa igreja. Esses são os nossos irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Dando continuidade à nossa celebração, eu gostaria de pedir a você para se colocar em pé, você que aqui está. Nós vamos louvar e bendizer o nome de nosso Deus. Que a paz de Deus reine. Mas eu gostei do que a irmã Marciana fez semana passada, vou repetir, viu? Me permita, irmã Marciana. Olhe para quem está do seu lado e dê aquele sorriso com os olhos, né? O sorriso com os olhos, para você ver o seu irmão. Nós não podemos nos cumprimentar assim, então sorria com os olhos. Que a paz de Deus reine em mim e reine em você. Vamos louvar?
por esse momento que o Senhor nos permite aqui estar. Nós queremos, nós desejamos que a tua paz reine sempre, sempre, sempre em nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco neste culto que nós estamos a te prestar, que o Senhor receba a nossa adoração individual e também a nossa adoração coletiva, Pai. Sê conosco, sê com aqueles que estão juntamente a nós, cultuando neste momento. Muito obrigada por todas as coisas. Receba mais uma vez, eu te peço, a nossa adoração. É no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro. Amém e amém. Os irmãos aqui poderão se assentar e eu quero ler com os irmãos o que está escrito em Tito 2:11 e em João 3:16. Nós vamos fazer essas duas leituras nesse momento. Se você está em casa, você poderá ler conosco também, em voz alta, né? E nós que aqui estamos poderemos ler também. Vamos lá? Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Deus revelou a sua graça para dar salvação a todas as pessoas. E João 3:16, nós sabemos de cor, vamos falar, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. O Senhor fez tudo para nós, o Senhor fez tudo por nós, e nós vamos cantar da maravilhosa graça do Senhor. Eu pedi aos irmãos para sentarem, né? Mas se quiserem ficar em pé, vamos louvar mais uma vez, maravilhosa graça. Vamos juntos, igreja?
estaremos louvando com o coro de nossa igreja, cantando uma canção. Nestes dias de desespero e incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nestes dias de desespero e incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Que nossa fé não seja um hino, Nossa fé não seja um hino, apenas notas e cantos. apenas notas e canções. Mesmo tentações e fraco, Mesmo fraco, creio em ti. creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Igreja viva esse amor, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em mim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Em qualquer situação que nós passemos, o segredo é esse: acreditar em Jesus. Mas, como diz o hino, não é acreditar
ou declarando a sua fé por meio de uma canção. A fé, mais do que declarada, mais do que pronunciada, mais do que falada, ela tem que ser vivida. Eu gosto muito de pensar num livro de Caio Fábio, que ele fala sobre a necessidade de nós vivenciarmos a nossa fé. E a fé tem que ser realmente praticada. É você que está passando por algum tipo de aflição, algum tipo de problema na sua vida. É você acreditar que pela fé você vai chegar lá. Pela fé você vai vencer. Um dos hinos que eu mais cito aqui na igreja é: minhas provações não são maiores do que o meu Deus. As suas provações não são maiores do que o nosso Deus. Esse hino com a letra tão bonita, tão maravilhosa, tão forte. Acredito em Jesus Cristo. Então viva, respire, cante, se levante pela fé e declare que pela fé você vai vencer, não pela sua força. Lá no Salmo 121, o salmista ele vai falar: e levo meus olhos, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Acredite também em Jesus. Mas não é simplesmente falar: eu acredito nele, pastor. Não, é viver essa fé, é deixar toda a sua preocupação na mão do Senhor. Como disse o salmista: entrega. Se você acredita, entrega. Se você confia, entrega o teu problema, a tua vida, as tuas preocupações, tuas angústias, entregue tudo ao Senhor. Aí entra a fé, confia nele e ele tudo fará. Querido Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, Tu sabes de tudo que se passa dentro de nós. Tu sabes, ó Deus, quando até mesmo nós cantamos que acreditamos no Senhor, quando nós em oração falamos que acreditamos no Senhor, quando nós pregamos que acreditamos no Senhor, Tu sabes quando isso realmente é verdade. Tu sabes, ó Deus, quando as coisas não passam de emoção, mas que os nossos sentimentos, meu Deus, que a nossa vida com o Senhor, que a nossa dependência possa realmente, meu Deus, nos levar a termos experiências com o Senhor. O que nós acabamos de cantar, acredito em Jesus Cristo, que possamos viver essa fé, porque o apóstolo João, falando sobre a fé, ele disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ó Deus, que em momento algum a nossa fé possa ser abalada, pelo contrário, que a nossa fé possa estar cada vez mais firmada no Senhor. Ser com cada vida que está aqui, com cada família. Meu Deus, o Senhor sabe realmente como está a vida de cada pessoa. Pode ser que nessa hora tenhamos pessoas aflitas aqui, angustiadas, tristes. Pedimos que a paz do Senhor possa inundar cada coração aqui nessa noite. Que realmente, meu Deus, a Tua presença possa causar uma diferença na nossa vida. Que ao sairmos da Tua casa nessa noite, possamos sair fortalecidos, meu Deus, pela Tua presença, porque o Senhor realmente faz diferença, e muita diferença na nossa vida, a ponto do apóstolo Pedro falar para o Senhor: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida.
o Senhor tem a resposta para cada um de nós, e que possamos esperar no Senhor. Como diz o salmista: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Cremos que nessa hora o Senhor está ouvindo o nosso clamor, não só o meu clamor, mas o clamor de cada pessoa que está aqui agora. Tantos problemas estão sendo colocados nas tuas mãos, e nós os colocamos porque cremos que o Senhor está nos ouvindo. Nós colocamos diante do Senhor os nossos problemas porque cremos que o Senhor vai responder e que o Senhor vai atender o nosso clamor pela tua graça e pela tua misericórdia, porque nada nós merecemos do Senhor. Cuide de nós, cuide dos nossos familiares, cuide de todo o teu povo. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos agora. Amém.
O hino que nós acabamos de ouvir diz: Deus é tão grande, Deus é tão forte. Olhando para as palavras de Jesus, não é o texto que nós vamos meditar nessa noite, eu vou citar uma palavra de Jesus, Mateus capítulo 11, verso de número 28. Pensando nesse Deus grande e forte, eu penso naquele Deus que pode e quer nos ajudar. Então, lá nesse texto, Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Eu vou carregar a sua carga, eu vou carregar o seu peso. Eu quero te ajudar. É como se Deus dissesse para nós agora: eu quero que vocês experimentem o meu poder, a minha força. Deus é tão grande, Deus é tão forte. É por isso que Ele, como diz o apóstolo Paulo, aliás o hino faz-nos também entender a passagem de Romanos capítulo 8, verso de número 31, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus grande e forte quer assumir o comando, o controle da sua vida. Se você ainda não colocou Deus como o Senhor da sua vida, coloque ainda nessa noite. Vamos ler o texto para a nossa meditação. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo número 4. Ele vai deixar para nós essa palavra tão importante, o apóstolo Paulo, e ele vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, ou tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, eu gosto muito enquanto eu estava estudando o texto, mais uma vez, eu estava pensando nisso. Tenham sempre alegria, unidos com Cristo. Repito, é como se Paulo dissesse: você entendeu bem? Tenham alegria. Vamos, pode passar para os 5. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Guardem bem essa palavra: pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Paulo estava falando para os filipenses, e ele estava colocando exatamente essas palavras. Eles deveriam se alegrar no Senhor, eles deveriam estar sempre alegres, e a razão é simples: porque vocês estão unidos com o Senhor. Tem hora que vem tanta tristeza na nossa vida, parece que tanta derrota, tanta angústia, parece que Deus não está dentro de nós. Paulo está dizendo: vocês devem ficar sempre alegres, porque vocês estão unidos com Cristo. Então coloquem isso na mente de vocês. Ele falando isso para nós, não é o pastor Adilson pregando para vocês, não. Coloquem isso na mente de vocês. Vocês já estão unidos com Cristo. E unido com Cristo quer dizer que vocês já são mais do que vencedores. Se vencedor na Olimpíada, eles ganham ali a medalha de bronze, eles fazem uma festa terrível. O que ganha a medalha de prata fica mais alegre ainda. O que ganha a medalha de ouro fica. E nós somos mais do que vencedores.
é mais do que medalha de ouro. Paulo está trabalhando nessa visão e ele está dizendo: vocês precisam de viver com mais alegria no coração, sorrir mais. O sermão de manhã hoje eu preguei, não ria, né, meu irmão ali? Mas o rir lá foi aquele rir do deboche. O rir do deboche, Deus detesta isso, não quer. Mas a gente viver alegre é o que Deus quer para nós. Ele disse: não percam a paz por nada neste mundo. Nada deve tirar a nossa paz, porque a nossa paz foi conquistada por Jesus ali na cruz do Calvário. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele sofreu para que nós tivéssemos paz. E Paulo está dizendo exatamente isso. Não andem ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Pastor, tem uma coisa que está me trazendo inquietude, tem uma coisa que está me trazendo muita preocupação, eu não consigo dormir à noite. Eu passo horas e horas tentando dormir, mas não consigo, e eu fico pensando nos meus problemas. Para que pensar em problema? O que a Bíblia diz é: pega os seus problemas, faça um pacote, e antes de você dormir, coloque isso para Deus e diga para Deus: cuide para mim. O salmista aprendeu a fazer isso, pegar o problema dele, empacotou aquele troço todo, fez um pacote grande, era um pacote, e aí ele entrega aquilo para Deus. E aí ele vai dizer exatamente assim, Salmo 4, verso 8: agora em paz me deitarei e dormirei. Quando nós aprendemos o segredo de colocar a nossa vida e os nossos problemas diante de Deus, nós vamos dormir tranquilos, nós vamos viver tranquilos, porque Deus está no comando. Então Paulo disse: não andem inquietos por coisa alguma, não percam a paz por nada neste mundo. E Jesus, ele disse assim em João 14, 1: não se turbe o vosso coração. É como se Jesus dissesse o seguinte: para quê? Para que ficar preocupado? Por que vocês se preocupam tanto? Não se turbe o vosso coração, não deixe aí a preocupação ou a tribulação tomar conta da sua vida. Disse Jesus: creia em Deus, creia também em mim. Então o que Paulo está levando aos filipenses ali não é coisa difícil. Ele está simplesmente falando: alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. E talvez alguém tentasse falar com Paulo: você não sabe, Paulo, o que eu estou passando. Porque Paulo falou para os servos de Deus, para aqueles que tinham se convertido na cidade de Filipos. Mas nessa hora que ele manda o povo se alegrar, e ele repete: alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, Paulo estava na prisão, cheio de alegria. E é nessa prisão que a gente vai conhecer aquele texto, quando lá no capítulo 16, diz a Bíblia, 16 de Atos, diz a Bíblia que Paulo estava ali, meia-noite, cantando hinos de louvor a Deus, alegre. Ele estava alegre, cantando, e os presos estavam escutando. A alegria dominou o coração daquele, a alegria dominava o coração de Paulo. Desde o dia da sua conversão, cada vez ele estava mais alegre, porque ele tinha certeza de quem era Jesus na vida dele. Tem hora que parece que a gente esquece quem é Jesus na nossa vida. A gente fica pelos cantos, amuado, triste, chorando o tempo todo. Tem hora que a gente tem que dar um basta nisso. Aprender a viver pela fé. E aí, nós vamos entender nessa palavra de Paulo,
que não era uma sugestão. Paulo não estava dando sugestão. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Aqui não é uma sugestão, na verdade isso vem como um mandamento, é uma ordem. Deus quer que sejamos pessoas alegres. Pastor, mas como é que Deus exige a alegria de nós? Ele já pagou por isso. Jesus morrendo na cruz, Ele estava pagando exatamente por tudo aquilo que nós fizemos de errado, para que a gente tivesse paz, tivesse alegria. E é interessante quando Paulo diz para que nós estivéssemos sempre alegres. William Barclay, ele explica o seguinte: quando Paulo disse alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, ele queria dizer, diante de tudo o que certamente vai acontecer, diante das grandes provas que vocês já estão passando e por outras que certamente virão, estejam sempre alegres. Dá para entender? Por tudo que você está passando, e talvez você diga assim, pastor, a minha vida está um mar de rosa, está tranquila demais. Segure. Jesus disse, no mundo, se você não está passando isso, você vai passar por muitas aflições. Mas se você estiver passando por aflições, não fique desanimado. Você está inserido dentro dessa palavra de Jesus. No mundo vocês terão aflições. Então, se você está passando por aflição, fique tranquilo. Pastor, quem vai ficar tranquilo no momento da aflição? Você vai para a Bíblia e você vai pegar, por exemplo, aliás, hoje de manhã eu ia citar Daniel lá na cova dos leões. O homem está dentro da cova dos leões, os leões famintos mesmo. Diz a Bíblia que lá, não diz a Bíblia que Daniel estava cantando, mas ele não estava chorando. Lá ele estava alegre por causa da presença de Deus. Então, Barclay, ele fala sobre isso, aquele momento ali, porque Paulo está trabalhando, e é importante que saibamos disso. Paulo está trabalhando com as pessoas que estavam se convertendo a Jesus ali em Filipos. Então, eram pessoas novas que precisavam de aprender. E Paulo está dizendo o seguinte, nas palavras de Paulo está dizendo o seguinte: vocês vão passar, é como se ele falasse assim, olhem para mim. Vocês sabem onde eu estou agora? Eu estou preso. E eu estou preso exatamente por seguir a Jesus. Eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu tenho passado por muito tipo de sofrimento. E é isso que espera vocês. Mas em meio a todo sofrimento, não se desesperem, alegrem-se. Estejam sempre alegres e não deixem que a inquietação domine a vida e o coração de vocês. A inquietação, ela vai estar sempre nos rodeando. A inquietação é você ficar agitado lá, preocupado com tudo, com todo tipo de problema dessa vida. Paulo, ele estava naquela hora mostrando para os filipenses que eles deveriam permanecer firmes. Paulo sabia que não seria fácil para aquelas pessoas, e viriam tempos difíceis, e muita dificuldade, muita perseguição. Eles certamente também seriam presos, mas não importa o que eles passariam, e não importava aquilo que naquela hora alguns já estavam passando. O que Paulo diz é: a ordem de Deus para vocês é simplesmente essa: alegrai-vos, alegrai-vos em todo o tempo, alegrai-vos. Paulo sabia o que eles iam passar? Claro que sabia. Porque o que esperava aquelas pessoas, o que aguardava aquelas pessoas, era realmente uma perseguição muito grande. O diabo, queridos,
O diabo trabalha nesse sentido de tentar nos intimidar. Ele vai trazer na nossa mente muita coisa, como ele pode trazer na nossa mente muita coisa, como aquilo que ele colocou na cabeça daquela mulher de Jó. A mulher de Jó disse para Jó, em meio a todo o sofrimento dele: olha, por que você mantém a sua integridade? Por que você continua confiando nesse Deus? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Quantas pessoas que são tentadas a desistir de Deus, a abandonar Deus, a abandonar a fé por causa dos problemas. Aquela mulher foi muito, eu digo, muito dura com Jó, porque no meio do sofrimento ela poderia trazer ali uma palavra de alento: tenha calma, meu amor, tenha calma, meu marido, seja lá o que for. Mas ela disse: amaldiçoa esse Deus, não compensa servir esse Deus, não compensa adorar esse Deus como você tem adorado. Amaldiçoa, morre, acaba com isso. Muitas pessoas têm sido levadas ao desespero, e são levadas ao desespero exatamente por causa da pressão da vida. E agora nós vamos encontrar nessa palavra de Paulo: alegrai-vos. Ele está dizendo que a alegria deles não era. E outra coisa interessante, Paulo coloca que a alegria deles não era por causa, eles não iam ficar alegres por causa da ausência de problemas, não é isso. O que nos traz alegria não é a ausência de problemas. Porque se Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, então vocês vão ter problema. E como que a gente vai sentir a paz em meio a tudo isso? A paz, ela tem que vir exatamente em meio aos problemas. Não é a ausência de problema que vai me fazer sentir alegria e paz. O que vai me fazer sentir alegria e paz é a presença de Deus na minha vida. Não é ausência de problema. Porque quem vive sem problema nesse mundo? Dificilmente você vai encontrar alguém que não tem problema. Então todos nós temos problema. Pastor, mas é nessa hora que a gente tem que sentir. É nessa hora aí. É aí que você vai até examinar a sua própria vida. Paulo, quando escreve lá aos Coríntios, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aí que você vai examinar se realmente você está em Cristo. Porque Cristo, ele há de tranquilizar o coração daqueles que confiam plenamente nele. Deus vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Então, ele fala: alegrai-vos. Pastor Hernandes, ele diz o seguinte: alegria é ordem de Deus. Por isso o tema nessa noite, nós estamos trabalhando exatamente isso. É ordem de Deus. Deus quer que você tenha alegria. Não ser alegre, ou não viver, não experimentar a alegria, é uma desobediência a Deus, porque Ele vem como ordem aqui: alegrar. Vocês têm que sentir alegria. Tem que sentir por quê? Porque Jesus está dentro de você. Jesus, ele chega ali para acalmar o nosso coração. Então, se Ele está dentro de nós, vamos passar por momentos difíceis? Claro que vamos. Mas nós não vamos entrar em desespero. Nós vamos ter aquela alegria. Quando eu falo de alegria, aqui eu não estou falando que você tem que ficar dando risadas, não. Eu estou falando de alegria, aquela paz que você vai sentir dentro de você por causa da presença de Deus. Você vai sentir paz sabendo que o seu problema é grande, mas que o seu Deus é muito maior. Não cantamos aqui hoje que Deus é grande, não cantamos sobre o poder de Deus. Então você tem que experimentar esse poder. E aí, a gente encontra, eu gosto muito desse versículo, já citei várias vezes, vou citar mais uma vez. Em Provérbios 15, 13, diz uma coisa interessante: o coração alegre traz um formato bonito no rosto. O coração alegre aformoseia o rosto, ou embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Tem gente que você pergunta: como que você está?
a pessoa descarrega um monte de problema. Nunca está bem. A pessoa nunca vive aquele momento de alegria. Pastor, eu estou com esse problema e tanto problema. Diz Provérbios 15:13 que o coração alegre vai trazer alegria no nosso rosto, vai embelezar o nosso rosto, mas pela dor do coração o nosso espírito vai ficar abatido. Então, ainda dentro da palavra do pastor Hernandes, ele diz assim: o evangelho trouxe alegria, porque se você vê, por ocasião do nascimento de Jesus, quando os pastores ouvem aquela palavra, não temais, porque eu trago novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. A vinda de Jesus aqui é para nos trazer alegria. O evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito, você pega lá Gálatas capítulo de número 5, Paulo vai falar sobre alegria. O fruto do Espírito tem alegria lá. Então é para a gente viver alegre. E a ordem de Deus é essa: alegrai-vos. E ser alegre, então, é aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Foi justamente para que vivêssemos alegres, como eu já falei anteriormente, que Jesus pagou o preço que Ele pagou. E aí, nós vamos ver ainda que o salmista, você vai pegar lá no Salmo de número 23, o salmista vai viver uma experiência, e aí pensando em todas as tribulações da vida, ele vai falar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, eu teria alegria, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu teria alegria no meu coração, por causa da presença do Senhor. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lembra um cântico antigo que diz: já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Paulo estava levando essa palavra tão bonita, tão bacana para aquelas pessoas ali em Filipos, quando ele disse: alegrai-vos e não deixem que a inquietação vai nos dominar. O diabo quer nos dominar com isso. A gente fica inquieto, fica louco, fica desesperado, fica igual lá o carcereiro de Filipe, querendo tirar a própria vida. O que levou aquele homem, o carcereiro lá em Filipos, a tirar a vida, ele ficou inquieto ali, quando ele viu a situação, o problemão que tinha. As portas das cadeias lá em Filipos quebraram, as correntes dos presos soltou, todo mundo estava solto ali, o homem entrou em desespero. Calma, disse Paulo e Silas, calma, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E aí, a gente vai ver dentro dessa inquietação, eu olho para 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que Eliseu e Geazi, eles estavam num determinado local, diz assim: no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Olha o desespero. Nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou Eliseu assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Eliseu, ele olhou para Geazi, o seu empregado. Aquele homem estava em desespero, não tinha alegria, porque ele teve medo, cercado. Eles estavam cercados por todos os lados, o exército inimigo estava cercando, somente os dois ali. Nunca
nós estamos sozinhos. Eliseu tranquilamente falou com Geazi: não fique com medo, filho. O medo está cegando a sua visão, o medo está cegando a sua fé, o medo está te destruindo. Então Eliseu vai e clama a Deus: abra os olhos de Geazi. Eu penso que Deus tem que abrir os olhos de muita gente, porque parece que a gente vive sozinho, parece que Jesus não está dentro de nós. Eu sei que o dia que eu abri meu coração, Ele entrou. E antes dele entrar, eu ouvi a declaração dele em Mateus 28, 20. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando ele entrou na minha vida, quando ele entrou na sua vida, ele entrou com todo esse poder. É por isso que você vai encontrar Paulo falando: alegrai-vos, porque quem está dentro de vocês é altamente poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Ele é Jesus. Nós vamos cantar neste momento esse hino: Ele é Jesus. A equipe de louvor vai nos ajudar. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Esse hino retrata a vida de muita gente. Bate no peito, meio sem jeito, o teu coração. Em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que Ele não possa
Jesus. Se falta alegria, se falta paz, ainda falta Jesus na sua vida. Creia nele, entregue a sua vida hoje. E talvez você diga: pastor, eu já aceitei a Jesus, eu fico tão triste. Tem alguma coisa errada, querido. Alguma coisa está errada. Que Deus nos abençoe. Amém? Chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor pela vida de todos os irmãos, amigos que aqui estão essa noite. Você também que vai participar conosco em outro momento, né? Assistindo a essa celebração. Nós louvamos a Deus pela sua vida também. E nós queremos que todos nós aqui tenhamos uma semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando hoje, primeiro dia da semana. Começamos na casa do Senhor. Que o Senhor possa ser conosco durante todos os dias desta semana e durante todos os dias de nossa vida. Vá para casa, nós que aqui estamos com essa mensagem no nosso coração e na nossa mente. E você que vai estar assistindo depois, fique com essa mensagem na sua mente também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa continuar a estar conosco. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana, aguardando todos os protocolos de saída do culto desta noite.